Olá pessoal, então aqui vamos continuar falando sobre as leis de Newton, mais especificamente vamos falar sobre os cálculos da segunda lei de Newton. A formulinha geral é força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa formulinha aqui é que nos vai orientar, tá, nesse estudo. Algumas coisinhas importantes para ser ditas. Força-peso igual a massa vezes gravidade. Vamos lembrar o que é a força-peso. A força-peso é a força gerada pela ação da gravidade em um corpo. Ela é igual a massa desse corpo vezes a gravidade. Então, a gravidade, na maioria dos exercícios, vai ter valor de 10, às vezes 9,8, mas geralmente 10 metros por segundo quadrado. Tá? Então, força resultante igual a massa vezes aceleração, força-peso igual a massa vezes gravidade. A aceleração da gravidade, né? Na verdade é a mesma formulinha, se você parar para pensar, coisa que na força-peso a aceleração é da gravidade. Aqui, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: força de atrito, FAT, força de atrito, igual U vezes M. Esse U, pessoal, é o coeficiente de atrito. Tá? Esse U é o coeficiente de atrito. E o N é uma força normal. Essa força normal, pessoal, o que ela significa? Fazer um desenho aqui entre o gráfico e as nossas formas. O que significa essa força de atrito? Imagine que você tem uma mesa e em cima da mesa você tem um corpo, né? A ação da gravidade dando esse corpo para baixo com a força-peso, a mesa segura esse corpo, né, com o que a gente chama de força normal. Tá? Então, geralmente, a força normal nada mais vai ser do que a força-peso. Tá? Ah, professor, em quais casos a força normal não é igual à força-peso? Bom, se o seu plano for aqui na horizontal, beleza, força normal é igual a força-peso. Agora, se você tiver essa seguinte situação, em algum plano inclinado, tá? Aqui a força-peso ela é vertical para baixo, não tem jeito. Agora a força normal ela não vai ser sempre vertical para cima, ela faz 90 graus, ela é perpendicular ao plano. Então no caso a minha força normal estaria aqui, nesse sentido, aqui a força-peso, aqui a força normal. Aí quando for o momento, no exercício, pessoal, vou falar para vocês de acordo com a angulação, ou a gente vai ter que multiplicar pelo seno ou pelo cosseno do ângulo desse plano inclinado aqui, tá? A gente vai fazer um exercício para explicar melhor isso. Quando é horizontal, a força normal é igual à força-peso. Quando não for, quando eu tiver um plano inclinado, aí eu vou ter que pensar um pouquinho mais de cuidado nessa força normal. A gente faz um exemplo para pegar essa ideia. Tá. Então, U é o coeficiente de atrito vezes N é a força normal. Só o coeficiente de atrito vai depender o quê? De acordo com o sólido, de acordo com o plano que esse objeto, este módulo está tendo seu deslocamento. Imagina o seguinte: é mais fácil eu pegar um carrinho de mercado, é mais fácil eu empurrar ele num piso de mercado, lá, bonitinho, ou andar com ele numa rua toda irregular, toda esburacada. É mais fácil lá no mercado, porque o coeficiente de atrito do piso com a rodinha do carrinho é muito menor do que o coeficiente de atrito do asfalto com o carrinho, com a rodinha do carrinho. Tá? Então o coeficiente de atrito vai ser sempre de acordo, é o valor de acordo com o plano que está se dando o deslocamento. Tudo bem? Esse gráfico aqui, eu fiz só para a gente entender um conceito importante da força de atrito. Nós temos dois tipos de força de atrito: a força de atrito cinética e a força de atrito estática. Tá? Então, vou até marcar aqui. FE é força de atrito estática e o FC é uma força de atrito cinética. Ah, por quê? Qual a diferença das duas? Porque elas não são iguais. Imagina a seguinte situação, pessoal.
A gente está fazendo mudança, vou ter que empurrar um grande guarda-roupa lá. Até eu começar a colocar esse guarda-roupa em movimento, a força que eu tenho que fazer é grande. Porque a força de atrito estática, enquanto o corpo está parado, ela é maior. A partir do momento que eu conseguir começar a locomover, a ter um deslocamento, melhor dizendo, desse guarda-roupa, a força de atrito dele cai, porque passa a ser uma força de atrito cinética, porque aí já está tendo movimento. Se já está em movimento, a força de atrito fica menor, fica mais fácil, eu preciso aplicar uma quantidade de força menor para obter o deslocamento. Tudo bem? Vocês estão com dúvidas sobre isso? É que basta a gente pegar para realmente fazer esse experimento, até para fazer esse experimento em casa. Pega um objeto, algo um pouquinho mais pesado, para você aplicar uma força para ele começar o seu movimento, essa força é muito maior do que depois que ele já está em movimento, para você manter esse movimento, tá? Por isso que mantém essa lógica aqui, ó, força de estática maior que a força cinética. Beleza? Pessoal, então vamos aqui, eu vou pegar para fazer pelo menos 3 exercícios aqui com vocês hoje. Vocês vão ver que a ideia é mais entender a conjuntura das forças no sistema, tá? Então vamos começar com esse exercício número 1 da lista. Olha o que ele fala. Considere a máquina de Atwood a seguir, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito. Ótimo, não vou considerar atrito nenhum entre a polia e os fios. Beleza. Considere que as massas de A e B são respectivamente 2m e 3m. Ótimo, massa de A 2m, massa de B 3m. Joia. E despreze a resistência do ar. Determine qual a aceleração do sistema. Então, tem que determinar a aceleração desse sistema e ele pede para eu considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Tá? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Primeiro, vou ter que pensar na minha conjuntura de forças aqui. Tá? Qual é a força resultante nesse sistema? Vamos pensar. Aqui eu tenho esse corpinho em B caindo, então para aqui para baixo eu vou ter a seguinte força, a força peso em B. Né? Também tem esse corpo A, que também está fazendo esse movimento para baixo, então aqui eu vou ter a seguinte força, força peso em A. Né, pessoal? Imagina, poxa, tem um sólido aqui, outro sólido aqui, eles estão presos por meio de um fio aqui na polia, né? Então o que está jogando, fazendo esse movimento para baixo? A força peso do bloco A. O que está jogando esse bloco para baixo? A força peso do bloco B. Tá? Já dá para a gente ter a noção de qual força é maior. Essas duas forças estão se somando? Não. Uma está puxando para cá e a outra puxando para cá na polia. Essas forças não estão se somando, né, pessoal? Elas não estão no mesmo sentido. Aqui, a força peso em B está puxando para cá, então ela puxa o bloco A para cima. Já a força peso em A puxa para cá, então ela puxa o bloco B para cima. Então aqui não tem uma adição de forças, você tem uma subtração de forças, certo? E qual é a força que está ganhando essa disputa, vamos dizer assim? Vai ser a força peso em B. Por quê? Porque a massa em B é maior, certo? A massa em B é 3m, a massa em A é 2m. Tá? Então a força em B é maior. Joia, então essa força resultante eu coloco que é a maior força, a força peso em B, menos a força peso em A. Tá? Essa é a ideia da força resultante. Tudo bem? Beleza. Outra coisa. Força resultante. A gente não viu no nosso formuláriozinho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Vimos, né? Então eu vou parar de escrever força resultante, porque eu vou escrever massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração é igual a força peso em B
menos a força-peso em A. Tudo bem? Como que é calculado força-peso? Massa vezes gravidade. Correto? Então vamos continuar. Massa vezes aceleração é igual. Aqui, eu vou abrir essa força-peso em B. Força-peso não é massa vezes gravidade? Que massa? A massa do corpo B. Então fica 3m vezes G. Então, substitua a força-peso em B por 3m vezes a gravidade, que é 10. Menos a força-peso em A, ele chama de 2m, né? Então, 2m vezes a gravidade, 10. Tudo bem? Continuando, então essa massa vezes a aceleração é igual. 3m vezes 10, 30m. 2m vezes 10, 20m. Joia? Então, massa vezes aceleração igual 10m. Até aqui, tudo bem? E aqui, pessoal, na parte da força resultante, que eu substituí por massa vezes aceleração, como é a força resultante do sistema, aqui eu tenho que substituir pela massa do sistema como um todo. Qual é a massa do sistema como um todo? 3m de B mais 2m de A, ou seja, 5m. Tudo bem? A massa do sistema como um todo é 5m. Então fica 5m vezes A igual 10m. Para terminar, como eu quero achar a aceleração, o 5m passa dividindo. A igual a 10m dividido por 5m, m com m cancela, 10 dividido por 5 é 2, a aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Beleza, turma? Então, só espero que me entendam bem, que aqui a força resultante foi substituída por massa vezes aceleração. Como é a força resultante de todo o sistema, eu substituo pela massa do sistema como um todo. O sistema tinha um bloco de 3m, outro bloco de 2m, então a massa do sistema é 5m. Já aqui, a ideia da força resultante, qual o diagrama de forças que está tendo aqui? A força-peso em B, que está ganhando, menos a força-peso em A. Essas forças não estão somando, então estava se subtraindo. Força-peso eu substituo por massa vezes gravidade. Então, turma, é uma substituição das formulinhas. Força resultante igual a massa vezes aceleração e força-peso igual a massa vezes gravidade. Tudo bem? Vai ser assim o esquema dos exercícios. Agora aqui, pessoal, vamos dar uma olhada no exercício 2 da nossa lista. Primeiro tem lá um texto para a próxima questão, acaba a lista, o exercício 1, tem lá um textinho falando sobre base para a gente fazer o exercício 2. Fala assim: em uma construção será necessário arrastar uma caixa sobre uma superfície horizontal, conforme ilustra a figura a seguir. Para tanto, verifica-se que a caixa tem massa de 200 kg e que os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre as superfícies de contato da caixa e do plano são respectivamente 0,5 e 0,3. Aqui anotados os coeficientes da força de atrito, tá? E aqui a massa do bloco. Considere que todos os trabalhadores exercem forças horizontais no mesmo sentido e que a aceleração da gravidade no local é de módulo 10 metros por segundo quadrado. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores a deslocam com velocidade constante por uma distância de 12 metros. Distância de 12 metros, gravidade, a força de uma pessoa de 200 newtons, tá? Só uma correçãozinha aqui, pessoal, é o coeficiente de atrito que a gente sabe, não a força de atrito, tá? A gente sabe o coeficiente de atrito. Força de atrito é a força normal vezes esse coeficiente, tá? Sabemos o coeficiente do estático e do cinético. Beleza. Aí que ele pergunta. Ele pede para pergunta: após colocar a caixa em movimento, quantos trabalhadores serão necessários para manter a caixa deslocando-se com velocidade constante? Pessoal, eu tenho que manter a velocidade constante. Quero saber quantas pessoas eu vou precisar.
Vamos lembrar de uma coisa? Se eu quero velocidade constante, a minha força resultante quanto tem que ser? Quem lembra da nossa última aula de leis de Newton? Quando a velocidade é constante, qual a força resultante? Quando a velocidade é constante, a força resultante é zero. Lembra disso? Por isso que é importante os conceitos, turma. Se a velocidade é constante, a força resultante é igual a zero. Lembra? Se tem uma força atuando no corpo, ele vai variar a sua velocidade, ou para cima, né? Aumentar ou diminuir. Para ele manter uma velocidade constante, é porque não tem nenhuma força atuando no corpo. Então a força resultante é zero. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente primeiro vai ter que calcular a força de atrito dinâmica, cinética, dinâmica ou cinética, tá? Acho que até nesse texto estava como dinâmica. Dinâmica e cinética, que para a gente é a mesma ideia. Primeiro eu vou ter que calcular essa força de atrito cinética, tá? Para saber de quanto é a força contrária ao movimento, tudo bem? Lembrando, né, era plano aqui, ele falou que tinha esse bloco de 200 kg, eu vou aplicar uma força F aqui, com uma quantidade X de pessoas, que é o que eu vou descobrir, e o que tem contrário a essa força é a força de atrito. Então, essa força de atrito cinética, que ele fala, quer saber quantas pessoas vai precisar para empurrar isso aí com a caixa, né, com o bloco já em movimento. Então, é a cinética, não a estática. Então tá, vamos calcular essa força de atrito estática. A força de atrito, ela é igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. No caso aqui, quem é a força normal? Como eu disse para vocês anteriormente, quando eu estou na horizontal, a força normal é igual à força peso, né? Tem a normal segurando o bloco e tem a força peso jogando ele para baixo. Como é cálculo de força peso? Massa vezes gravidade. Então tá, então essa força de atrito cinética, pessoal, ela é igual ao coeficiente cinético de 0,3 vezes a força normal, como eu disse, é a massa vezes a gravidade. Massa de quem? Do bloco. 200 vezes 10. Joia. Então essa força de atrito, ela é igual a 10 vezes 200, 2.000, vou colocar aqui 0,3 vezes 2.000. E agora essa multiplicação, força de atrito cinética, vai dar pra gente 600. Então, uma força de 600 newtons. Força sempre em newtons. Beleza. Como a velocidade é constante, já falei, força resultante é zero. Vendo aqui o meu diagrama de forças, como que é? É a força aplicada pelas pessoas menos a força cinética, né? Ou seja, a força resultante é essa força F aplicada por uma quantidade X de pessoas menos a força de atrito cinético. Joia. A força resultante eu sei que é zero. Essa força ser aplicada a F eu ainda não sei. Menos o que? A força de atrito cinética que eu acabei de calcular aqui anteriormente. 600. Jogando esses 600 para cá. Então 600 é igual a essa força F que eu preciso aplicar. 600 newtons, né? A pergunta era quantas pessoas eu ia precisar. Uma pessoa não aplica 200 newtons, 2, 400, 3 pessoas, 600. Então a minha resposta é 3 pessoas. Então primeiro, pessoal, tem que fazer o esqueminha do desenho, pensar nas forças que estão atuando, tá? Porque essa ideia das forças que estão atuando é igual à minha força resultante. Tudo bem? Calculei a força de atrito e aí eu fui para o cálculo da força resultante, lembrando aquela parte teórica. Velocidade constante, então a força resultante atuando no corpo é igual a zero. Beleza? Então, pessoal, essa questão 9, essa aqui ela é um pouquinho mais
complexo, tá? Olha lá, 3 blocos A, B e C de massas MA igual a 1 kg, MB igual a MC, que é 2 kg. Então, a massa do bloco A é de 1 kg, a do bloco B e do C de 2 kg. Estão acoplados através de fios inextensíveis e de pesos desprezíveis, conforme o esquema abaixo. Desconsiderando o atrito entre a superfície e os blocos, não vai ter atrito, pessoal. Força de atrito, não preciso pensar. E também nas polias, joia. Qual a aceleração do sistema? Então, preciso saber a aceleração do sistema como um todo. Algo que eu esqueci aqui, essa angulação é de 30 graus, tá, pessoal? Vou deixar para marcar ela aqui fora, melhor. Mas essa angulação aqui é de 30 graus. Esse ângulo alfa é 30 graus, tá? Joia. Turma, então quero saber a aceleração em todo o sistema, tá? Como nós sabemos, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quando eu coloco essa parte aqui de massa vezes aceleração, eu tenho que pegar toda a massa do sistema. Toda a massa do sistema vai dar 5 kg. 2 mais 2 mais 1. 5, né? Ah, beleza. Então, esse lado do meu direito vai ficar 5 vezes A. O problema é, e o lado esquerdo? O lado esquerdo eu vou ter que pensar no diagrama de forças. Vamos lá. Turma, de acordo com o que está acontecendo aqui, o que vocês acham? Qual a movimentação que está ocorrendo? Eu tenho que pensar um pouquinho na lógica. Poxa, esse bloco A aqui ele está inclinado 30 graus, né? Ele tem 1 kg, aí você tem o bloco B com 2 kg e você tem o bloco C, né? Com 2 kg também. Vamos pensar, pessoal, esse bloco C está puxando o sistema aqui para baixo. O bloco C está puxando o sistema aqui para baixo. E ele puxa o sistema com qual força? Força-peso, né? A atuação da gravidade aqui, força-peso. Então você tem aqui a força-peso em C. Joia? Beleza. Aí você tem essa força-peso em C, que está puxando esse bloco B para cá. No bloco B, quais as forças que estão sendo atuadas? A força-peso que está puxando ele, né? O A que está puxando ele para a esquerda, beleza? Só que aqui tem a força-peso em B para baixo e a força normal para cima. Só que, pessoal, no sistema propriamente dito, normal em B, né? No sistema propriamente dito, o bloco B não está alterando, porque ele não está sofrendo a queda livre, né? Ele está sofrendo a força do peso do bloco C e do bloco A, mas ele mesmo só vai alterar o que? A aceleração aqui, porque ele faz parte da massa do sistema. Mas na conjuntura de forças, não. Aí a gente pensa aqui no bloco A. A gente vai ter que pensar aqui no bloco A. Pessoal, o que acontece no bloco A? A força-peso, né, em A, ela sempre é na horizontal. Então, beleza, a força-peso em A é esse carinha aqui. Mas é a força-peso em A que está puxando o bloco A nesse sentido? Não. É aí que entra a parte de plano inclinado, que eu vou aproveitar aqui para dar uma orientação para vocês, tá, turma? Lembra quando a gente aprende seno e cosseno, tá? A turminha que está aí no nono ano, não se assuste, a gente vai ver mais seno e cosseno ainda nesse ano, tá? O contato com seno e cosseno de vocês, por enquanto, foi baixo, mas vocês vão ver mais seno e cosseno esse ano, tá? Mas uma aplicação direta de seno e cosseno é nessa conjuntura de forças. Porque olha só, a força-peso, como eu disse, ela é sempre aqui na vertical. Joia. Já a gente, de acordo com a inclinação do bloco, a gente tem uma ideia de força no eixo X e força no eixo Y. De acordo com o bloco, ó, fazendo 90 graus aqui com o plano, eu vou ter uma força AY aqui para cima. Ó, tá vendo? Ela não é igual à força-peso, não é contrária. Ó, tem uma angulação. Ela faz 90 graus aqui com o plano. Tudo bem? Então, não é igual. Beleza. E aqui, nesse sentido, uma força AX.
Tudo bem? Eixo X sempre horizontal, horizontal de acordo com o plano, né? E a Y perpendicular com o plano, fazendo 90 graus com o plano. Tá. E aí, turma, tem um macetezinho. Aqui dá pra gente perceber que quem vai estar puxando o bloco para baixo é a força em Y ou a força em X? A força em X, não é? É a força em X. Tá. E eu vou ter que considerar essa angulação. É aí que eu falo do macete. Pessoal, se você lembrar do plano cartesiano, aqui é o X, aqui é o Y, né? O meu ângulo é 30 graus. Ah, mas como saber se eu vou ter que usar seno ou cosseno? Né? Como saber se eu vou ter que usar seno ou cosseno? Aí a gente tem um macete. Seno, olha só, seno com sono deitado. Então, se eu for falar sobre o eixo X, que vai ser o caso, eu vou ter que multiplicar pelo seno. Então, pessoal, como aqui eu quero saber em X, eu vou ter que multiplicar pelo seno. Seno, sono, deitado. X, tá? Aí, se não tem sono, é o cosseno. Tudo bem? Em Y. Seno, sono, deitado, X. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Nessa força resultante vai ser essa força-peso em C menos FAX aqui. E quem vai ser FAX? A força-peso do bloco A vezes o seno de 30 graus. Tá? Então, ó, marcar aqui separado, aqui do lado, quem é o FAX? É a força-peso do bloco A vezes o seno de 30 graus. Vou botar maior, peraí. FAX, tá? Que é o que eu vou substituir ali. É a força-peso em A vezes o seno de 30 graus. Sempre que tiver então essa inclinação, pessoal, multiplico pelo seno da inclinação, tá? E a força resultante aqui para mim é a força-peso do bloco C menos FAX. Tudo bem? Agora eu preciso abrir essa força-peso em C e essa força no eixo X aí do bloco A. A força-peso em C é massa vezes gravidade. Massa do bloco C, que é 2, vezes a gravidade, que é 10. Isso aqui é a força-peso do bloco C. Menos a força no eixo X do bloco A, que é a força-peso do bloco A, que é 1, tá? Coloquei aqui em parênteses, que é 1 vezes a gravidade, massa vezes gravidade, vezes 10, vezes ali o seno de 30 graus, que a gente sabe que é meio, igual a 5 vezes A. Glória, 2 vezes 10 é 20, menos 1 vezes 10, 10 vezes meio, 5, igual a 5A. 20 menos 5 é 15, e o 5 que estava multiplicando A vem dividindo. 15 dividido por 5 é A, 15 dividido por 5 é 3. Então a aceleração é de 3 metros por segundo quadrado. Essa é a aceleração do sistema. Então, só lembrando aqui, principalmente o diagrama de forças, que pode ser o que gere um pouco mais de confusão, né, pessoal? Aqui no sistema, o que acontece? A força-peso do bloco C puxa todo o sistema, aqui para a direita, para baixo, e essa força aqui no eixo X do bloco A puxa ele no sentido contrário. Por isso está tendo uma subtração de forças, não uma adição de forças. Por isso que eu fiz força-peso em C menos a força no eixo X em A. Igual toda a massa do sistema vezes a aceleração do sistema que eu calculei aqui. Beleza?